Começamos essa história acompanhando um garoto chamado Haruka e observamos que ele está se escondendo perto de alguns goblins. Ao se virar, ele acaba se revelando ao pisar em um galho, então os goblins começam a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança ao pular no ar e fazer todos os goblins caírem na sua armadilha. Ele demonstra estar satisfeito consigo mesmo, já que ele está saindo muito bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Eis então que temos um flashback mostrando como Haruka se enfiou nessa situação. Ele sempre foi um rapaz solitário, nos explica que é porque ele nunca quis ter nada a ver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles e eles só atrapalhariam o que ele achava mais importante, que era ler. Ao olhar ao redor de sua sala, a divisão entre os alunos, segundo ele, era bem clara. Havia as garotas populares, os delinquentes, os atletas, os representantes de classe, os nerds e a raspa do tacho ali. E por último, ele, que não pertencia a nenhum desses grupos e não mudaria isso por nada. Enquanto ele fazia o Amimir ali na sala, um círculo mágico acabou aparecendo por ali do nada e Haruka até ficou empolgado porque era exatamente como ele tinha lido nos mangás, mas ele se lembrou de que ir para um outro mundo seria um verdadeiro saco. Os heróis dos mangás sempre acabam cercados por várias pessoas e isso parecia um verdadeiro incômodo, um verdadeiro pesadelo pro nosso prota. Ele então tentou de tudo para sair da sala de aula, mas não deu muito certo. Todos os outros alunos estavam em pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka conseguiu escapar de uma forma inteligente por um duto de ar. Porém, contudo e entretanto, infelizmente para ele, o círculo mágico seguiu ele até lá e por consequência ele acabou naquele típico vazio branco genérico dos animes. E bem, Haruka sabia exatamente o que esperar de tanto ler os mangás. Ele se perguntou onde estava o típico rei, ou então quando aquela princesa bonitona totalmente fora dos alcances de qualquer nerd apareceria. Eis então que um velho acenou freneticamente pra ele, então Haruka percebeu que aquele cara ali deveria ser algum tipo de deus local. Acontece que o teletransporte e a escolha dos status era por ordem de chegada, então os colegas de classe de Haruka já haviam sido teletransportados e ele ficou pra trás. E agora seria a vez dele escolher os seus status e habilidades antes de ser enviado ao novo mundo. Nisso um quadro gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka obviamente ficou decepcionado pra cacete com o que restou. Essa foi a primeira vez que o velho deus convocou tantas pessoas, então todas as habilidades especiais já haviam sido escolhidas, sobrando apenas as inúteis. Haruka deu uma olhada nas opções, mas todas eram no mínimo catastróficas. Pra vocês terem ideia, uma das habilidades era poder apenas segurar um pedaço de pau. Havia outras ali que era tipo ter boa saúde e também capacidade de caminhar. Então tudo era muito inútil. E tudo ficava ainda pior quando Haruka observava os nomes de algumas habilidades aparentemente super poderosas que ele perdeu, que já foram escolhidas, como a magia dos 4 elementos, por exemplo. Então de volta ali às opções ruins, Haruka encontrou títulos como Recluso, Nietzsche, que é o famoso nem, os que nem estudam e nem trabalham. Haruka exigiu que o velho lhe desse mais opções, pois ele não conseguiria de forma alguma passar pela primeira vila com as habilidades disponíveis. O velho deus perdeu totalmente a paciência com ele, porque no final das contas a culpa foi dele, e decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma vez, e o nosso prota ganhou todas as habilidades inúteis restantes e foi teleportado. Agora no novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode guardar seus itens ilimitados, e ele então se equipa para verificar suas estatísticas. A tela de status então diz para ele rolar alguns dados, e ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua pontos rolando os dados. Haruka amaldiçoa o velho por lhe dar uma habilidade tão inútil, e ele acaba por final das contas jogando os dados, porque ele precisava fazer isso. Ele rola um duplo M, mas Haruka não faz ideia do que isso significa. Ele presume o pior, achando que M possa significar masoquista. No entanto, a tela de status apenas diz para ele escolher em qual estatística ele vai adicionar os pontos. Haruka não acha que estatísticas brutas o ajudarão a sobreviver com as habilidades inúteis que ele tem, então ele decide colocar os pontos em sorte. Em outras palavras, que Deus me abençoe. A estratégia é ignorar completamente o equilíbrio dos atributos e, em vez disso, maximizar a sorte. E nesse momento, Haruka percebe que, de fato, o M significava máximo, porque sua estatística de sorte agora está no máximo. Haruka fica surpreso ao notar que tem duas habilidades extras no meio de tantas habilidades inúteis, e ele presume que é porque ele foi convocado sozinho. O título de sozinho de Haruka significa que ele é um solitário sem amigos e não pode formar um grupo, enquanto a habilidade subjugar permite que ele comande os outros, e foi dada a ele por causa de seu status de solitário. Isso pode ser bem legal, mas também significa que Haruka tem que dizer adeus ao seu sonho de ter um harém dos izekais genéricos. Haruka se pergunta onde estão seus colegas de classe, mas no final das contas isso não importa, pois ele não pode fazer um grupo com eles de qualquer forma. Haruka decide então começar sua jornada e quer começar se estabelecendo em algum lugar. Além disso, nosso prota menciona que é bem difícil enxergar através da floresta, então ele está preocupado com a possibilidade de encontrar algum monstro. Nisso ele se pergunta se no final das contas tem alguma habilidade útil para se utilizar ali, mas a única que lhe vem à mente é a habilidade de tirar um cochilo e ele faz o Amimir. Após isso, ele experimenta as lentes de contato que tem em sua bolsa e descobre que na verdade elas são bem úteis, pois elas permitem que ele veja um monte de coisas extras e ele descobre que elas
lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso leva Haruka a encontrar um cogumelo comestível que desperta habilidades potenciais, e como sua bolsa permite que ele pegue quanto ele quiser, ele se desculpa por pensar que ela era um item inútil antes. Haruka então toma um pouco de água, mas ouve algo ao longe, e esse som leva ele a uma caverna, e ele reza para não encontrar nenhum monstro por ali. A bolsa de Haruka veio com um monte de coisas de acampamento, então ele decide fazer dessa caverna seu lar. Ele então usa sua magia de temperatura para acender alguns galhos e percebe que as habilidades que sobraram são na verdade bem úteis. Haruka verifica suas estatísticas novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, o que desbloqueia a magia de fogo. Ele se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, porque no momento ele só pode bater com um pedaço de pau, mas acaba caindo no sono antes de pensar em uma solução para isso. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que está tudo bem e sobreviveu à sua primeira noite. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de recluso inclusive ajuda a proteger o seu cafofo. Como o nosso proto agora pode utilizar magia de fogo para acender fogueiras, então ele prepara seu café da manhã usando um pouco de carne seca em sua bolsa, além de alguns cogumelos que encontrou no dia anterior. Ele menciona que a comida é deliciosa e demonstra ainda mais gratidão pelo conjunto Vila A que ele obteve. Ele então filosofa que todo o conjunto que possui não parece ser algo realmente atrelado a uma vila, mencionando que esse conjunto parece mais um conjunto de um sobrevivente da selva ali sozinho e tal. Haruka então sai em busca de mais comida para tentar garantir seu sustento, mas ele sabe que a principal preocupação agora é como se proteger dos monstros. E logo em seguida, nosso proto encontra a última coisa que ele gostaria de ver: 2 goblins. Eles até são monstros fracos, mas suas estatísticas são mais altas do que ele esperava. Haruka se pergunta se ele consegue vencer, mas percebe que não importa, pois terá que aprender a lidar com os monstros de um jeito ou de outro. Infelizmente, nosso prota não acha que seu pedaço de pau vai adiantar muito, e convenhamos que qualquer um nessa situação pensaria o mesmo. O proto então usa a habilidade chamada envolvimento, que permite envolver várias coisas com magia e concede vários efeitos. Isso parece fortalecer ali o seu bastãozinho, então ele agora está determinado a superar todos, mesmo sem habilidades especiais. Ele então começa seu primeiro ataque e brutalmente derrota o primeiro goblin desavisado. O segundo tenta até atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos e previsíveis, e Haruka desvia facilmente deles. De alguma forma, Haruka sabe como usar o seu novo poder ali e elimina o segundo goblin usando um Hadouken. Após isso, ele fica satisfeito por ter vencido a primeira batalha e volta para sua base, trazendo consigo um dos porretes que o goblin usou, mas conclui que seu pedaço de pau deve ser melhor. Ele fica animado ao descobrir que subiu de nível e todas as suas estatísticas mais do que dobraram. Sua skill de bastões também subiu de nível, provavelmente por conta de derrubar os goblins. Haruka adquiriu a habilidade de magia envolvente, que veio por conta de encantar seu bastão com magia. Além disso, ele menciona que calistenia também subiu de nível, pois ele nunca deixa de fazer seus alongamentos matinais, ainda que ele tenha começado essa prática hoje. Lá vai o senhor academia. Eis então que mais um dia se passou e Haruka já demonstra estar enojado de comer cogumelos. Mencionando que preferia comer carne, nessas divagações ele lembra que provavelmente seria repreendido pela representante de classe por ser ingrato. E após bater o pratão ali, o prota decide testar sua magia envolvente. Essa infusão mágica fortalece suas defesas físicas e mágicas. Ele então percebe que sua skill de avaliação também atingiu o nível 2, mas ele se pergunta porque ela está mostrando vários pontos de interrogação em todas as suas coisas, questionando se a habilidade, em vez de melhorar, acabou piorando. Mas bem, ele decide não pensar muito nisso e decide seguir o fluxo. Enquanto ele caminha, acaba encontrando um cogumelo e tentando desenvolver a gratidão, ele comemora por isso. Porém, ele logo cai na real que é apenas mais um cogumelo e coringa com isso, mencionando que ele queria encontrar carne para forrar a pança, lamentando o fato delas não crescerem em árvores e tal. Nisso ele lembra que deveria estar praticando magia em vez de estar delirando por algo que ele não tem. Ele então começa a usar magia envolvente e com isso percebe que seu corpo aprimorado está muito mais leve, tanto que parece que ele está se teletransportando. E isso não é tudo, pois sua destreza também está insana. Haruka então encontra um goblin mais poderoso, mas o derrota facilmente. Ele então elimina o outro, mas está confiante de que poderia derrotar até um grupo de 3 agora e tal. E bem naquelas de que os pensamentos atraem ocasiões, é que ele acaba encontrando um grupo de 3 goblins e ele, todo covarde, decide que já teve lutas suficientes por hoje e mete o pé dali. E passado o susto, nosso prota menciona que a partir daquele momento seus dias consistiam em caçar goblin durante o dia e estudar magia durante a noite, que era meio que ali um do it yourself dele, onde ele ficava produzindo coisas para tornar sua caverna mais aconchegante. Chegamos então ao 5º dia, onde Haruka finalmente conseguiu derrotar um goblin com um único golpe e decorou sua base ali com algumas coisas chiques que fez com magia. Nosso prota aparenta estar bem satisfeito, pois sua vida nesse mundo começou a se ajeitar. Naquela noite, Haruka percebe um coelho carnudo, pois está desesperado para comer carne. De repente, ele detecta uma presença e imediatamente percebe que não são goblins. E ao perceber que são seus colegas de classe, mais precisamente os delinquentes, ele pensa que sim, e que detectou coisas piores do que goblins. Haruka percebe que não quer se envolver com eles, mas sente nesse momento que outro grupo está em outra direção. Sua habilidade de clarividência permite que ele
ele veja quem é e ele fica horrorizado ao ver que são as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente, da mesma forma que os nerds estão por perto também. E ele menciona que até trocou uma ideia com eles em alguns momentos, mas ele realmente prefere ficar sozinho. Por último, ele percebe o grupo da representante da classe e suas amigas. Haruka diz que talvez seja melhor ali ter alguns amigos nesse mundo difícil, e ele conhece a representante de classe desde a escola primária, e ele decide pelo menos dizer um olá pra ela. Mas para no meio do caminho, pois ele percebe que está se sentindo realmente livre e isolado agora, e podendo viver do jeito que quiser, sem ninguém interferindo, e ele não trocaria isso por nada. Haruka então diz que seu objetivo é conquistar esse novo mundo completamente sozinho, mas antes de qualquer coisa, ele precisa se esconder para evitar ser encontrado pelos valentões, então ele se joga nos arbustos. Um deles ali ouve o barulho e vai diretamente até lá, e tudo que Haruka pode fazer é torcer para que o cara não continue. Por sorte, um coelho sai correndo de repente de dentro dos arbustos, assustando o valentão, e todos se convencem de que foi apenas um animal, então vão embora dali. Mesmo que Haruka não queira confrontá-los, ele permanece por perto para ouvir o que eles estão falando. Não que estejam discutindo algo particularmente útil, muito pelo contrário na real, pois os caras basicamente estão ali comentando sobre a comissão de frente da vice-representante da classe, enquanto o restante dos idiotas começa a nomear suas favoritas. Como eles estão focados em falar sobre as meninas da classe, Haruka lembra como aquelas garotas sempre conseguem lidar com os valentões como aqueles. O líder então começa a perturbar Tanaka, um aluno de fora do grupo deles, perguntando se as habilidades que eles possuíram realmente vão funcionar para o que eles estão planejando, o que faz Haruka pensar que eles estão usando o garoto ali como se fosse uma busca do Google. Finalmente, o líder faz uma piada dizendo que a vice-representante estará esperando por ele e logo depois todos vão embora. Com isso, Haruka deduz que toda a classe deve estar rio acima, mas de qualquer forma, ele sabe muito bem que a solidão para ele é o caminho a seguir. O maior problema é que ele não conseguiu coletar nada além de cogumelos, mas pelo menos ele subiu de nível na habilidade solitário, provavelmente porque evitou qualquer interação com seus colegas de classe. Ainda assim, ele está apenas no nível 3, provavelmente porque não subiu de nível nas habilidades mestre do nada e burro, que ele nem sabe o que significam. Sem perder tempo, ele tenta entender essas habilidades e eu urrei com essa habilidade chamada burro. Mestre do nada provavelmente significa que ele não consegue focar o suficiente em uma coisa para dominá-la, mas pelo menos ele pode fazer praticamente tudo de forma mediana. Quanto a burro, parece que é uma habilidade terrível, algo como se tornasse ele uma marionete. Então ele decide comer para clarear a mente, mesmo que seja apenas mais cogumelos, como de costume. No sétimo dia, nas primeiras horas, Haruka é acordado por um som de metal se chocando e alguns gritos de batalha masculinos, então ele presume que são os valentões causando problemas de novo. No entanto, ao se aproximar do barulho, ele vê que são os nerds lutando contra o grupo de goblins e ele não consegue evitar de achar engraçado, embora se pergunte se deveria ajudar, já que eles não pareciam estar em vantagem. Usando sua habilidade de avaliação, o protagonista verifica se esses caras precisam de ajuda, mas ele percebe que não, pois todos eles estão no nível 16. E de cima para baixo, o primeiro é um feiticeiro, depois um santo, o outro é um guardião e o último é um shinobi. Esses aí não ficaram presos com habilidades inúteis como ele, o que explica porque eles estão indo tão bem. Isso faz Haruka se lembrar de sua classe, que tinha muitos atletas e estudantes promissores, a verdadeira nata da sociedade. Ele inclusive se questionava sobre isso e não entendia como um Zé Ninguém como ele acabou na mesma turma que eles. Quanto aos nerds otakus, eles devem ter assistido o suficiente de Zekais em seus animes favoritos para saber como lidar com uma situação como aquela. Então Haruka se vira para ir embora, mas sua habilidade de percepção detecta dois goblins se aproximando furtivamente dos nerds por trás. Instantaneamente o protagonista solitário se lembra de como aqueles caras sempre foram legais com ele, então Haruka intervém e elimina os dois inimigos e depois disso cumprimenta o grupo. Logo vemos que eles estão todos andando juntos e os caras agradecem ao nosso prota solitário por sua ajuda, mas Haruka está tão fora de contato com a amizade há tanto tempo que ele esqueceu como agir em situações sociais, deixando incerto sobre como responder à gratidão deles. Ele leva o grupo até a sua caverna e todos ficam impressionados com a arquitetura do local, especialmente considerando que ele construiu tudo aquilo sozinho e caramba, eu também tô impressionado com a forma que ele deu ao lugar. Iniciando uma conversa, Haruka pergunta o que aconteceu com o restante da classe e o que eles estavam fazendo na floresta aquela hora. Os nerds têm dificuldade em responder, então o feiticeiro explica que eles estavam fugindo. Haruka fica sem entender e, bem, eles explicam. Temos então um flashback lá do início, lá no momento em que eles foram teletransportados para a floresta. Alguns coçaram a cabeça, outros se beliscaram pensando que aquilo ali era um sonho, enquanto alguns choraram como bebês. No entanto, os nerds eram os mais confortáveis naquele mundo Isekai, o que levou os valentões
valentões que possuem ali uma noz em vez de um cérebro na cabeça a exigir que eles explicassem tudo sobre os mundos assim, ou então era pra eles se prepararem pra ir de arrasta. Em meio ao pânico generalizado, a representante da classe pediu calma, mas assim que uma horda de goblins apareceu por ali, ninguém conseguiu lidar com essa situação. Nem mesmo os delinquentes arrogantes conseguiram suportar essas criaturas hostis e recuaram diante do perigo. A exceção, mais uma vez, foram os otakus. O guardião com seu escudo, o shinobi com sua katana, o santo com seu martelo e o feiticeiro com seus feitiços, todos eles avançaram contra os goblins. Após verem que os otakus estavam se virando muito bem, os agressores ali, os atletas também se juntaram à luta no final e a ameaça foi eliminada. E após a vitória, a representante de classe sugeriu encontrar um local seguro para ficar, levando o grupo até a margem do rio. E uma vez lá, os nerds utilizaram seus conhecimentos de Zekai para desenvolver estratégias de sobrevivência e montar um acampamento. Os representantes de classe dividiram as tarefas, atribuindo funções como vigiar, cozinhar e coletar suprimentos, e graças a isso toda a classe conseguiu trabalhar junta, ou pelo menos isso parecia estar acontecendo. No entanto, um dia as garotas populares reclamaram de ter que coletar lenha e se recusaram a cooperar. Logo outros se juntaram à causa delas e em pouco tempo a líder havia perdido completamente os membros do grupo, com poucas exceções ali, tipo os representantes da classe, os nerds e alguns outros que permaneceram ali no acampamento. Embora alguns ainda estivessem desmotivados e entediados com a rotina, então relaxaram. Eis então que o ataque de goblins atingiu a base e os nerds, já sobrecarregados de trabalho, tiveram que enfrentar os inimigos sozinhos. Eles venceram, mas o preço a pagar foi o cansaço. Mesmo assim, o feiticeiro nerd entendeu o desafio que eles estavam enfrentando, pois se quisessem sobreviver, teriam que permanecer juntos e subir de nível. Afinal, os goblins certamente não eram a única ameaça, visto que os valentões também eram, porque o feiticeiro havia visto eles forçando outro aluno a passar habilidades para eles, como charme, que provavelmente concede controle às pessoas, e marionetista, que também sugere controle sobre supostas marionetes. Em outras palavras, os nerds não estavam apenas subindo de nível para enfrentar os inimigos externos, mas também os de dentro do acampamento. Para vigiar os encrenqueiros, os nerds se seguiram até o fundo da floresta e ouviram um plano para estabelecer um harém no acampamento. Olha as ideias dos malucos. Eles rapidamente correram de volta para avisar a representante da classe, que decidiu subir de nível também, preparando-se para enfrentar os agressores de frente. No entanto, os agressores haviam aprendido recentemente a utilizar habilidades de charme marionetista, tornando o desafio longe de ser simples. Mesmo assim, com muita coragem, a representante da classe confrontou os rivais como um cordeiro indo para abate, e ao contrário das expectativas, todos os agressores foram rapidamente derrubados e incapazes de se mover. E sem perder tempo, os nerds utilizaram magia para selar as habilidades sinistras dos delinquentes, e com seus planos de harém expostos, os agressores foram forçados a fugir do acampamento. No entanto, estava claro que eles não deixariam isso barato, e logo eles voltaram para se vingar. As coisas rapidamente saíram no controle, com tensão no ar e pânico se espalhando por toda a área. E como se não bastasse todo esse caos, eles saíram dali e juraram que eles iam voltar. E no final, o acampamento foi reduzido a cinzas e as garotas populares culparam os nerds pelo desastre, acusando-os de começar uma briga com os valentões. Gente, é inacreditável a incapacidade de raciocínio dessa galera, e pelo amor. O restante dos estudantes, para variar, entrou na onda e também culpou os otakus. A representante da classe, junto com alguns outros ali, não achavam que os nerds eram os culpados e tentaram defendê-los, mas isso não foi suficiente e como resultado, os nerds foram expulsos do acampamento também. Ao ouvir essa história, Haruka ficou quase com lágrimas nos olhos e abraçou seus camaradas pelo que passaram e até ofereceu a eles uma festa dos cogumelos ali para eles conversarem e encherem a barriga. No final, Haruka passou toda a noite com seus amigos, percebendo que ter companhia nem sempre é uma coisa tão ruim assim. Quando o amanhecer chegou, ele se despediu de seus colegas de classe e um de seus colegas perguntou se Haruka não se juntaria a eles, já que estavam planejando seguir o rio em busca de uma cidade para se tornarem aventureiros. O solitário admitiu que não havia ninguém mais nesse Zekai com quem ele quisesse formar equipe, mas em seu jeito misterioso de sempre, ele recusou a oferta e disse aos garotos para irem embora e observando os nerds se afastarem. Haruka refletiu que suas habilidades fracas apenas os atrasariam. Deixando isso de lado, ele decidiu rastrear os representantes de classe para chegar ao fundo da situação. E durante sua busca, ele encontrou um kobold e ele foi mordido nessa luta, mas conseguiu derrotar a criatura acertando na cabeça. E enquanto continuava sua jornada, ele chegou ao acampamento destruído de sua classe ao anoitecer. Sua habilidade de detecção de inimigos revelou pegadas humanas atravessando o rio. Então ele seguiu os rastros e avistou as garotas populares à distância, e ele teve certeza de que ele estava no lugar errado e na hora errada. E foi bem na hora que ele resolveu meter o pé foi que as garotas o reconheceram e começaram a correr atrás dele. Haruka saiu correndo, mas quando ouviu uma delas dizer por favor pare, ele decidiu ver se era realmente isso que ela havia dito. A garota popular rapidamente explicou que elas estavam procurando pelos nerds para se desculpar, pois acabaram de perceber a gravidade de seu erro.
afinal, elas só estavam vivas por causa deles. Haruka achou estranho que essas meninas mimadas quisessem pedir desculpas a alguém, já que isso nunca aconteceria no mundo original, e com isso ele as informou que alcançar os nerds naquele ponto era praticamente impossível. Mesmo assim, uma das garotas pediu para ele compartilhar o que sabia, então a Haruka respondeu com algumas perguntas difíceis. Elas poderiam sair da floresta? Elas poderiam enfrentar monstros? Elas realmente iriam encontrar seus salvadores e se desculpar ou desistiriam? E diante de suas palavras duras, as garotas começaram a chorar como crianças com medo de morrer na floresta interminável. Elas imploraram para que Haruka lhes ensinasse tudo o que sabia para que pudessem sobreviver e se redimir do erro de banir os nerds do acampamento. Depois de tudo isso, Haruka notou que sua habilidade de subjugação havia sido ativada no sistema, com as 3 garotas listadas como subjugadas, sendo elas a líder das garotas, a garota popular A e a garota popular B. Em outras palavras, gostando ou não, ele agora estava amarrado a elas nessa jornada pelo poder do destino. E assim, enquanto o sol começava a nascer após horas de caminhada, as 3 garotas o seguiam com o patinho seguindo a mãe, e Haruka estava enlouquecendo com o comportamento desajeitado delas, especialmente o olhar vazio em seus olhos, temendo o momento em que as coisas escalariam e elas começariam a bater kobolds sem hesitação, entregando seus cristais ali como se fossem cachorro trazendo um brinquedo ao dono. Ou pelo menos é assim que ele imaginava que as habilidades de subjugação funcionaria. E em meio a esses pensamentos desesperados, Haruka percebeu que uma das garotas estava ferida, então ele ofereceu a ela uma poção de cura, mas em vez de ela se curar corretamente, ela derramou a poção inteira sobre ele, achando que era essa a ordem. E naquele momento, ele percebeu que se a representante de classe descobrisse o que estava acontecendo com essas garotas, ela definitivamente perderia a cabeça e não havia como ele enfrentá-la com seus poderes de líder de classe. E justamente quando Haruka estava contemplando uma forma de desfazer esse feitiço, a representante da classe apareceu atrás dele, gritando para chamar sua atenção. Enquanto isso, a cena muda e os valentões estavam tramando ir atrás das garotas que ainda estavam por perto do antigo acampamento, mas primeiro eles tinham outros problemas para resolver. Retornando ao protagonista, ele tenta chamar a representante de turma pelo nome, mas simplesmente não consegue se lembrar. Isso, claro, irrita profundamente a garota, que faz questão de expressar sua frustração de forma alta e clara. Pouco depois, os outros representantes de turma chegam ofegantes. A líder pergunta o que aconteceu com as garotas Gauss ali, já que elas não parecem muito bem. Mas na verdade, até Haruka gostaria de uma explicação, porque ele também não entendeu o que aconteceu. Parece que a habilidade de subjugação dele deixou as meninas parecendo zumbis. Percebendo o que está acontecendo, a representante de turma pergunta se Haruka usou habilidade de subjugação nas garotas Gauss, e ele assume ali meio que relutante, porque ele também não entende o que aconteceu. E ela, obviamente, fica irritada, porque esse tipo de habilidade deveria ser utilizado apenas em monstros, forçando Haruka a explicar que foi meio que um acidente e tal. E depois de ouvir isso, todas as garotas lançam a ele um olhar desconfiado, duvidando dessa explicação acidental. E por um momento, Haruka quase se transforma num bloco de gelo sobre os olhares frios e calculistas delas. Com algum esforço, ele consegue escapar da situação e tenta ir embora, mas as meninas insistem que ele pare imediatamente. E frustrado, Haruka não pode acreditar que essa é a vida solitária que prometeram pra ele nesse novo mundo. A líder dos representantes então sacode Shimazaki, que é a chefe ali das Gauss, tentando ver se ela está bem. E após alguma persistência, os olhos de Shimazaki voltam ao normal, e a representante de turma então chama outras garotas para se reunir ali e discutir o que tá rolando. Então, pelo menos por agora, Haruka está sozinho, assim como ele queria desde o início. Então ele pensa em praticar essa habilidade de expansão de casa enquanto espera. E ele pensa que ele talvez possa até construir uma base ou algo do tipo. E com esse objetivo em mente, ele concentra a mana em suas mãos para ativar a habilidade. Mas em vez de fazer o que esperava, o garoto acaba tragicamente se enterrando no chão, com apenas o pescoço para fora da terra. E vendo isso, a representante de turma tem que desenterrá-lo para que ele possa explicar tudo o que Shimazaki lhe contou. De acordo com Shimazaki, Haruka tinha vindo para ajudá-las, o que faz todas as garotas se curvarem para agradecer a esse homem misericordioso por sua assistência. Dito isso, Haruka pede para ir para casa, apenas para ser repreendido pelas meninas novamente, que exigem a ajuda dele que ele havia prometido. A representante de turma se pergunta o que ele quis dizer com ir para casa, então Haruka explica que ele tem uma casa que ele mesmo construiu com suas próprias mãos depois de ser jogado nesse mundo. As garotas ficam encantadas com essa revelação, e a líder rapidamente propõe uma nova estratégia, o que significa deixar Haruka de lado mais uma vez. A representante pergunta quantas pessoas cabem na casa dele, e Haruka responde que se você apertar 6 pessoas em um espaço de um tamanho de tatame, caberiam cerca de 240 ou até mais. Isso, claro, se moverem os móveis e não se importarem de se espremer no banheiro e na cozinha. E ao ouvir isso, as garotas ficam fascinadas com o fato de que ele tem uma casa desse tamanho, enquanto a líder fica chocada por ele estar vivendo em uma mansão no meio do nada. E de qualquer forma, as garotas encorajam a líder a fazer o pedido, então ela educadamente pergunta se ela e suas amigas poderiam ficar na casa de Haruka pelo menos por uma noite. E assim que ela termina a frase, Haruka mal pode acreditar que esse grande grupo de meninas ensina
ensino médio está prestes a ficar em sua casa, e o pensamento o confunde de tal forma que ele não consegue recusar. E sem mais delongas, ele as leva até sua casa, usando sua habilidade de localização para guiá-los pela noite escura. Finalmente, após uma longa caminhada, as meninas são ofegantes de cansaço e incapazes de acompanhar o ritmo acelerado imposto por seu anfitrião. Ele então as recebe calorosamente em seu humilde lar e, gente do céu, deem uma olhada no tamanho dessa bagaça. Quando recuperam o fôlego e percebem onde estão, fica claro que chegaram a uma mansão no meio do nada, e essa descoberta anima o grupo de garotas mais do que qualquer outra coisa que elas tenham experimentado nesse novo mundo hostil. De qualquer forma, Haruka acha estranho que as meninas gostem mais de sua casa do que os nerds gostaram, mas agora é hora de mostrar a elas onde tudo fica. Quando ele aponta para o banheiro, a maioria das garotas já corre para tomar banho, jogando as roupas pelo ar enquanto vão, deixando Haruka observando uma cena de dezenas de garotas se banhando juntas. Ele percebe que todo esse tempo na floresta transformou essas meninas em criaturas selvagens, e como o lugar agora está cheio de gente, Haruka encontra seu próprio canto ao montar uma barraca do lado de fora. Sim, o dono da casa dormiu pra fora. No entanto, assim que ele começa a comemorar sua solidão, ele é interrompido pela líder dos representantes de turma, que quer agradecê-lo por todo o apoio que lhe deu. Afinal, depois que os meninos partiram, as garotas ficaram extremamente ansiosas, mas agora elas estão muito mais calmas. É incrível que um quarto elegante, uma boa refeição e um banho quente podem fazer pela alma humana, né, gente? Além disso, a líder admite que não sente que liderou bem seu grupo em meio a todo o terror que enfrentaram. Haruka tranquiliza, dizendo que ela as protegeu naquela noite, mas ela responde que infelizmente não consegue fazer o que o Oda e os outros fazem. E quanto a isso, Haruka diz que ela não precisa. Os nerds foram praticamente feitos para esse tipo de ambiente, afinal, os Izekais e tal, então eles vieram aqui sabendo exatamente como agir. Eles são os alienígenas desse mundo por essa razão. O resto deles não tem ideia de como sobreviver aqui, então ela não deveria se comparar a eles. Isso só faz se sentir um pouquinho melhor, mas ela ainda está curiosa sobre uma coisa. Se Haruka pode construir uma mansão no meio do nada, talvez ele seja o verdadeiro alienígena nessa história. Haruka fica surpreso com sua percepção afiada, e ela se despede e vai embora. E depois de tantos dias de luta, finalmente vieram os dias de glória, porque as garotas finalmente têm a chance de tomar um bom banho e dormir em uma cama de verdade, descansando ali como bebês nessa mansão inesperada. Haruka, por outro lado, fica com um lugar menos confortável, mas só de estar quieta em seu próprio canto, pra ele já é o suficiente. Sozinho com seus pensamentos sobre as garotas de camisa, o garoto pervertido imagina que vai ser uma longa noite e ele não vai conseguir dormir. Quando o amanhecer chega, uma garota pede desculpas por acordar Haruka, mas informa que o café da manhã já está pronto. Ele acorda assustado, sem ideia de quem é aquela pessoa dentro de sua barraca, e pergunta se pode dormir mais meia hora antes de se levantar. A garota se aproxima dele e o provoca, dizendo que parece que ele não tem intenção de se levantar. E sentindo-se um pouco desconfortável, Haruka tenta mudar o clima, perguntando o que há para o café da manhã. Ela então diz que há cogumelos e peixe grelhado, o que o anima, considerando que ele passou todos esses dias comendo apenas cogumelos. Então, sem querer, ele acaba até dando uma cabeçada na garota. E quando eles saem da barraca, a garota tenta se recuperar do golpe, enquanto Haruka, sem perder a oportunidade, vai direto ao peixe sem pedir desculpas. E com a primeira dentada, esse garoto quase morre e nasce de novo de tão feliz em poder comer uma comida como essa. A garota, representando seu grupo, pergunta se Haruka não tem vivido perto de um riacho, o que ele responde que sim, mas que ele só vinha comendo cogumelos e observando os peixes nadarem, porque eles são rápidos e espertos demais para serem pegos facilmente. Curioso, ele pergunta se as garotas têm uma maneira mais fácil de pegar os peixes, e elas mostram sua técnica, que torna o trabalho muito mais simples. Na beira do rio, uma das meninas usa seu poder elétrico ali que instantaneamente mata os peixes, e fascinado, Haruka pede para que ela faça isso de novo. Quando ela concentra eletricidade nas suas mãos, Haruka usa uma habilidade de embalagem para capturar o feitiço e depois o usa no rio com suas próprias mãos. Encantado, ele celebra por ter pescado pela primeira vez e, além disso, por ter desenvolvido sua própria magia elétrica. Aparentemente, com essa habilidade de embalagem, ele pode capturar qualquer magia elemental e reproduzi-la do seu jeito. Ora, então quer dizer que os poderes que são inúteis não são tão inúteis assim, né, gente? A garota comenta que isso parece um pouco poderoso demais, ao que Haruka acrescenta que parece ser uma combinação de habilidade de embalagem com sua habilidade de mestre do nada. Ainda assim, ele se lembra que ficou com os piores poderes, enquanto todos os outros conseguiram os melhores. E controlar essa magia elétrica quase o fez molhar as calças de tanta excitação, meu Deus. Mais tarde, Haruka se encontra com a líder das garotas e pergunta se ela já decidiu o que vai fazer na sequência. Ela explica que ainda não chegaram num consenso, mas
parece que todas estão indo para a cidade. Haruka imagina que as meninas estão tentando alcançar os nerds, e elas confirmam que precisam se desculpar com eles. A líder enfatiza que seria importante ganhar alguns níveis antes de embarcar nessa jornada, o que Haruka obviamente concorda, já que dessa forma ele até gostaria de ajudar, mas agradece que o objetivo delas não é perseguir Oda e os outros nerds. Haruka expressa decepção, pois adoraria ver um confronto entre as garotas e os nerds com suas fortes habilidades, e de qualquer forma ele se reúne com todas elas para começar a jornada de treinamento. Primeiro ele pergunta em que nível cada uma delas está, e as que estão na frente mostram estar entre os níveis 16 e 21. Haruka fica chocado ao saber que o nível mais baixo mostrado é tão alto, considerando que ele apenas está no nível 7. Mas mantendo sua compostura, ele rapidamente avista 3 kobolds ali descansando em um arbusto próximo e pede para as garotas cuidarem deles, já que esses monstros têm apenas metade do nível delas. As garotas começam a se alongar e se preparar para a batalha, mas na hora H a gente são completamente esbagaçadas pelos kobolds. Haruka reclama que aquilo ali foi patético e as garotas murmuram que ninguém as avisou que as criaturas mordiam. Um pouco mais tarde, em vez de aproveitar a paz e a tranquilidade da barraca que ele armou, o pobre Haruka assiste várias garotas se reunindo dentro da tenda para uma revisão de luta, em vez de estar em qualquer outro lugar. Logo depois, elas saem da tenda com a confiança restaurada, exceto pela garota de cabelo roxo que acordou Haruka mais cedo. Ela fica para trás para se desculpar, então ela explica que estava apenas testando antes de qualquer outra coisa. Quando os garotos atacaram elas, ela quase foi pega e ela ficou meio que traumatizada. Então por conta disso, ela queria ver se Haruka faria mal a elas, mas ele se provou ser totalmente o contrário, então ele conseguiu conquistar a confiança dela. Ela acrescenta que vai acordá-lo de novo amanhã para o café da manhã, e assim, na manhã seguinte, Haruka começa o dia comendo peixe, enquanto as garotas treinam para a revanche contra os kobolds. Depois do treinamento, algumas delas estão exaustas demais até mesmo para ficar de pé, enquanto outras fingem estar doentes para evitar o combate. No entanto, aquelas que perseveram conseguem derrotar o trio de kobolds. Depois da vitória, elas cumprimentam as criaturas caídas e começam a pensar nelas até como cães de estimação. A líder do grupo então informa a Haruka que são prontas para ir à cidade com ele, mas ele nunca disse que iria junto. Então mais tarde, quando tudo está pronto, as garotas finalmente partem e Haruka avisa a líder que elas não têm como saber o que está por vir, então precisam ficar alertas e manter a calma. Nisso a cena muda e naquela noite, sob uma forte chuva, um estudante corre freneticamente tentando escapar de alguém que o persegue. Depois de tropeçar em uma pedra, ele cai com força no chão e logo é capturado. Ele grita que não tem a habilidade que o homem está procurando, mas o perseguidor não quer nem saber, o ataca e o manda de vala. No dia seguinte, Haruka lidera o grupo pela floresta, sempre atento ao fato de que os valentões poderiam estar espreitando em algum lugar observando-os. É por isso que o líder precisa garantir a segurança de todos e para que isso aconteça, o melhor caminho para eles é sair da floresta o mais rápido possível e chegar à cidade. No entanto, não eram apenas os delinquentes que poderiam representar um problema durante a jornada, pois a própria floresta escondia perigos que não eram fáceis de superar. E para exemplificar isso perfeitamente, vemos então que um orc enorme bloqueia de repente o caminho do grupo. Haruka imediatamente diz a todas para recuarem e observarem atentamente enquanto ele enfrenta o monstro sozinho, demonstrando os movimentos que elas deveriam aprender. Enquanto o humano avança em sua direção, o orc balança seu porrete contra ele, mas erra o alvo. E Haruka aproveita a esquiva para medir a velocidade do orc, pois segundo o que os nerds haviam dito, essa raça tinha grande resistência a ataques físicos e a única maneira de derrotar uma criatura dessas era utilizando magia. Com isso em mente, o herói solitário abre seu inventário procurando um feitiço que possa ser eficaz e entre eles ele encontra os 4 elementos, os clássicos elementos fogo, água, terra e ar. Haruka aprendeu essa habilidade após usá-la de várias maneiras, como por exemplo limpar o chão de sua própria casa, mencionando que no final das contas até mesmo as técnicas aparentemente inúteis poderiam ser úteis se usadas de maneira certa, e o nosso prota estava se tornando um mestre em transformar limão em limonada. De qualquer forma, Haruka não estava completamente sozinho nessa luta, então o orc retoma seu ataque, destruindo uma árvore onde Haruka havia se escondido com o seu enorme porrete. Os próximos golpes passam perigosamente perto dele, e antes que ele acabasse sendo amassado, ele rapidamente circula ao redor do orc e o acerta com um bastão, capotando o corsa do inimigo. Com essa vitória, Haruka fica pensativo, já que acabou de dizer que os orcs são resistentes a ataques físicos, mas ele acabou derrotando um apenas com um simples bastão, e até as garotas se aproximam para tentar entender o que rolou por ali, especialmente porque não aprenderam nada com aquela performance bizarra. E como nem o próprio Haruka podia explicar o que estava acontecendo,
acontecendo, ele promete lutar adequadamente da próxima vez e usar magia. Nisso a cena evolui e eles encontram mais um orc e dessa vez, Haruka decide testar sua magia de fogo, lançando uma bola de fogo na criatura, derrubando com um único ataque, deixando mais uma vez todo mundo confuso com a facilidade que ele está lidando com essas lutas, e eu inclusive me incluo nesse grupo. Além disso, assim como antes, as garotas não conseguiriam aprender nada com o combate, porque esse cara era simplesmente poderoso demais para resolver as coisas como pessoas normais. No entanto, ao anoitecer, as garotas não estavam tão irritadas quanto antes, já que cada uma delas agora tinha uma porção de carne assada pronta para ser devorada, enquanto relaxava em um acampamento improvisado para a noite. Um pouco mais afastado, Haruka monta algumas armadilhas ali utilizando a magia de terra que ele possui para manter os inimigos afastados. A armadilha é essa, que é como se fosse ali um buraco extremamente profundo. Suas tendas mágicas não apenas tinham a função de repelente de monstros, mas também podiam detectar presenças, então as garotas estavam completamente seguras. Com isso resolvido, era hora de planejar a rota do dia seguinte usando um mapa que ele aprendeu a invocar com sua habilidade de avaliação, e enquanto observava a localização do rio, ele é de repente alertado sobre a presença de inimigos na área, então ele corre para verificar a situação. Ao longe, ele avista algumas figuras masculinas e supõe que sejam os valentões, fazendo suar frio, porém, não eram eles, mas sim os atletas que se aproximavam de Haruka de maneira amigável. Haruka quer saber o que eles estão fazendo por ali, supondo que eles estão atrás de algo ou alguém na floresta, e ofendidos, os atletas explicam que não estão lá por causa de nenhuma garota ou algo do tipo, mas por causa do próprio Haruka. Quanto às garotas, eles sentem que não podem confiar mais em ninguém na turma, e deixando isso de lado, o líder dos atletas informa Haruka que é uma habilidade vagando pela floresta, que é ainda mais perigosa do que marionete ou charme. Haruka se pergunta que tipo de magia poderia ser mais problemática do que essas duas, e se lembra da habilidade chamada sequestrar. O atleta confirma que é exatamente essa que ele estava falando, e que não são os delinquentes que a possuem como se poderia esperar, mas alguém de fora. Ao ouvir isso, Haruka estende a mão ameaçadoramente para eles e os chama de idiotas, porque não consideram que ele mesmo poderia possuir essa habilidade. No entanto, se esse for o caso, os atletas concordam que é 1000 vezes melhor que seja nas mãos dele do que dos valentões, mas eles ainda querem saber se o Solitário realmente sabe como lançar esse feitiço, e envergonhado, o nosso prota explica que na verdade ele só pode usar a magia de subjugar, algo que os próprios atletas não têm ideia de como funciona, mas como está nas mãos de Haruka, eles confiam que nada muito ruim pode acontecer, assumindo que ele provavelmente não usará para nada de muito útil. E ligeiramente ofendido por essa afirmação, Haruka os avisa para não mexerem com os solitários, mas os atletas não estão procurando confusão. Na verdade, eles vieram apenas para avisar o grupo para tomar cuidado com a habilidade de sequestro e que ficarão de olho nos valentões que estão à espreita na floresta. Finalmente, eles pedem que Haruka se desculpe com as garotas em nome deles por todo o drama que aconteceu no acampamento da turma, e com isso eles se despedem e vão embora, enquanto a representante da turma, que estava escutando toda a conversa, ouvia silenciosamente. Quando a manhã do dia 17 chega, Haruka reúne o grupo para continuar a jornada, e por algum motivo desconhecido as garotas parecem mais animadas do que o habitual, deixando Haruka pensativo se não andaram comendo alguns cogumelos que causavam esse tipo de efeito. E enquanto ele se afasta do grupo, a representante da turma se aproxima dele para falar sobre a conversa que ele teve com o grupo de Kakizaki. Haruka explica que eles se desculparam por tudo o que aconteceu, mas isso não é o que a garota quer discutir. Na real, é ela quem pede desculpas a Haruka antecipadamente, demorando a abordar o assunto porque é um tema muito pesado. Haruka rapidamente percebe que é ela quem possui a habilidade de sequestro, e isso a surpreende, já que ela havia pedido ao grupo do Oda que mantivesse isso em segredo. Mas agora que Haruka sabe, ela quer entender por que ele a ajudou mesmo sabendo disso, em vez de ter medo. Haruka não entende por que ele deveria ter medo, então ela explica que essa habilidade permite roubar a habilidade do alvo após tirar sua vida, tornando a técnica mais poderosa e sinistra de todas. E sobre isso, Haruka aponta que os nerds também não estavam assustados, e que eles inclusive selaram as habilidades de marionete e charme dos valentões, mas deixaram a representante da turma com a habilidade de sequestro, e isso leva a crer que eles acreditavam que apenas ela deveria carregar esse poder. A representante da turma fica emocionada com isso e diz que Haruka é culpado por ela chorar tanto, levando a fugir enquanto se defende da acusação. No entanto, a real é que ela é grata por tudo que ele fez por ela. Mais tarde, o grupo retoma sua jornada em direção ao rio. Haruka, tendo chegado ao ponto que queria, aproveita para testar algo que ele tinha em mente, e sem pensar duas vezes, ele corre em uma certa direção e ativa enrolar magia, e com isso ele usa a magia de peso para ficar mais leve, permitindo que ele dê um enorme salto no ar.
pulando de galho em galho até alcançar uma altura incrível. Porém, ele pensou muito na jornada, mas esqueceu do objetivo, e por conta disso, e também pelo fato de que ele ainda não aprendeu a voar, ele acaba caindo no chão, quase perdendo todo o seu HP na queda. E sem dúvida ele teria ido de arrasta se não fosse por sua habilidade de enrolar magia, mas pelo menos descobriu o caminho que precisava seguir ao brincar de pássaro por alguns segundos. E mais tarde, ainda um pouco tonto pela grande queda, Haruka tenta explicar à representante da turma como voltou ao grupo todo esbagaçado, mas ele falha miseravelmente. De qualquer forma, ao amanhecer, eles partem novamente, dessa vez usando uma rota muito mais rápida. Ao longo do caminho acontecem todos os tipos de coisa, como as garotas da turma tomando um banho coletivo, uma das garotas se perdendo, e um trio de orcs perseguindo todos a certo ponto. Mas independentemente dos percalços, o grupo permanece forte e unido enquanto segue em direção ao destino. E bem, depois de tantos dias de luta, finalmente, aparentemente, teremos os dias de glória, pois eles encontraram a saída da floresta e as garotas comemoram. Por outro lado, Haruka permanece cauteloso e incerto sobre o que poderia estar à espreita nas colinas, e verificando seu menu, ele descobre que aprendeu a habilidade de caminhar no ar graças à sua pequena performance no dia anterior. E sem perder tempo, ele testa a técnica para ver como ela funciona, vasculhando a área para garantir que seja segura antes de continuar a jornada com as garotas. E ao olhar ao redor, ele avista um grupo de moradores em apuros. No entanto, só porque eles estão sendo atacados por monstros, não significa que eles sejam boas pessoas, então Haruka considera não ajudá-los. Por outro lado, as garotas votam para resgatar aquelas pessoas, e a representante da turma inclusive se compromete a lutar contra o grupo se eles se revelarem bandidos. E sabendo que ela agiria dessa forma, Haruka decide sozinho para evitar colocar seus companheiros em risco, e para alcançar o grupo em perigo, ele repete a magia que usou no dia anterior para subir mais alto, mas dessa vez ele adiciona um combo. Ele adiciona um pequeno tornado ali usado como elemento de vento para aumentar sua velocidade. O problema é que o tornado acaba puxando a representante da turma junto com ele, e ela se agarra desesperadamente ao seu manto para evitar se espatifar no chão. Mas como se isso não bastasse, os dois perceberam que não são capazes de parar o voo como planejado, então acabam caindo perto da carruagem do grupo atacado, ou seja, o doidão virou um meteoro humano, e eu urrei com esse trecho do anime, sério, foi muito bom. Depois que a poeira baixa, os homens locais ficam perplexos, embora Haruka tenha conseguido derrotar os monstros que o cercavam, assim como aparentemente a representante da turma também. Logo, o homem se apresenta como Gatek. Haruka quer saber por que eles foram atacados, e Ofter explica que os mercadores foram emboscados por uma matilha de grandes lobos verdes, então a Guido colocou uma recompensa pela cabeça dos monstros. O grupo achou que poderia ganhar um dinheiro fácil com isso, mas pelo que Haruka pôde ver, eles estavam completamente errados. E de qualquer forma, não adianta chorar pelo leite derramado, então Ofter pede a todos que recolham o que sobrou do saque. A cena evolui e Haruka assa um cogumelo para Gatek após a batalha, e o local comenta animadamente que são caps de resistência, cogumelos que fornecem buffs e são extremamente valiosos. Surpreso com isso, Haruka serve o resto do grupo e logo as garotas começam a se sentir como novas. Ao observar isso, por algum motivo, Haruka começa a se sentir desconfortável com esses dois homens no grupo ali com garotas tão bonitas, e ele já tá pensando até arrancar a cara deles no tapa por conta disso. Mas enfim, a cena muda e pouco depois o restante do grupo alcança Haruka e as garotas ficam encantadas ao conhecer uma elfa pela primeira vez em suas vidas, e então eles são guiados pelos locais até a tão esperada cidade chamada Omoi. E para marcar esse momento especial, o grupo traça uma linha na terra para representar a linha de chegada de uma nova vida, e eles atravessam pulando rumo ao futuro. E enquanto isso, a cena muda e vemos que os delinquentes continuam evoluindo na floresta, procurando pelas garotas para o confronto tão aguardado. Um garoto que havia sido capturado por eles aconselha os delinquentes a quebrar o selo colocado nas habilidades Marionete e Charme, mas o problema é que para fazer isso, eles precisam primeiro de alguém com habilidade de selamento. Em outras palavras, os valentões precisam encontrar os nerds que possuem essa técnica antes que possam se vingar de todos. Estranhamente, enquanto essa conversa acontece, o garoto que acompanha os delinquentes solta uma risada sinistra e ao mesmo tempo vemos que o grupo dos atletas observam os inimigos de longe, percebendo que nada de bom resultará disso tudo. Ao retornar à cidade de Omoi, o grupo fica encantado com a beleza e a vivacidade do local, percebendo que estão realmente em outro mundo. Todos estão felizes, exceto Haruka, que sente que esse lugar não é muito adequado para alguém solitário como ele. As meninas estão fascinadas com as lojas de roupas únicas e os itens nos mercados que nunca tinham visto antes. No entanto, apesar da empolgação inicial, a representante de turma lembra que há algo importante para resolverem, e ao vê-la se apressar para cumprir sua tarefa, ele se sente aliviado por saber que trouxe todos em segurança, acreditando que sua missão agora estava concluída. Em meio à cidade, duas garotas comentam que os prédios parecem cupcakes e se perguntam se poderiam comer as casas. A representante de turma precisa ser a voz da razão, lembrando que as pedras não são exatamente boas para a digestão. E tentando dar uma freada ali no entusiasmo do grupo, ela pede ajuda a Haruka, mas ele já tá ali de boaça, aproveitando para relaxar na sombra com a bebida. Essa representante o repreende, reconhecendo
dizendo que ele acabou de completar sua missão, mas insiste que relaxar em um local desconhecido ainda é exagero. Em resposta, ela apita, ordenando que todas as meninas se alinhem e prestem continência, e depois que elas obedecem, ela anuncia o que precisa ser feito a seguir. Primeiro, eles devem ir à Guilda dos Aventureiros para vender as coisas que coletaram até agora e se registrar como aventureiros, e em seguida precisarão encontrar um lugar para passar a noite, e dessa forma, no próximo dia, eles perguntarão sobre o grupo de Oda. Ao ouvir isso, Shimazaki, a líder das meninas populares, pergunta por que o grupo de Oda está sendo deixado em segundo plano, e a representante, sentindo-se encurralada, explica que essa não era a intenção. Haruka aproveita para provocá-la, ensinando que Shimazaki está realmente preocupada com os nerds, mas ela nega, envergonhada, em admitir a verdade. Nisso, eles finalmente vão à Guilda dos Aventureiros e Haruka fica intimidado apenas com a fachada do prédio, e lá dentro a situação só piora, pois o local está cheio de gente com cara tão emburrada que parece até estar passando fome. Nisso, um dos homens da guilda se aproxima de Haruka e informa que o mestre da guilda queria vê-lo, e Haruka rapidamente pede a representante para cuidar do registro enquanto ele lida com esse problema. Nervoso, com todos os olhares sobre ele, Haruka se dirige a Gateki, e na sequência, o mestre da guilda. E com uma aparência ameaçadora, o cidadão pergunta se o garoto à sua frente é Haruka, e já quase molhando as calças, nosso prota confirma, mas para sua surpresa, o mestre se levanta e o agradece educadamente por salvar o grupo de Ofter, aliviando Haruka, que temia que algo muito pior fosse acontecer. Sentindo-se mais calmo, Haruka agora vagueia pela guilda e encontra um local onde pode vender as pedras mágicas. Ele então vai ao balcão, onde uma mulher explica que avaliará o valor dos itens. Sem perder tempo, Haruka despeja dezenas de pedras no balcão, mas a funcionária avisa que é impossível calcular uma quantidade tão grande de uma vez e que ele terá que esperar até amanhã para que todos os itens sejam avaliados. Nesse momento, as meninas informam a Haruka que todas se registraram como aventureiras. Tanto Ofter quanto Gateki admitem que subestimaram as meninas, nunca imaginando que elas estivessem acima do nível 30. Shimazaki cutuca Haruka para ele se registrar também, e pela primeira vez ele está finalmente animado para fazer parte de um grupo oficial nesse novo mundo. E vendo o entusiasmo do nosso prota, a representante comenta com Ofter e Gateki que Haruka tem potencial para se tornar um excelente aventureiro, já que foi graças a ele que todos chegaram em segurança à cidade. Haruka inicia seu registro, mas logo descobre que nem tudo que reluz é ouro e que ele precisa estar pelo menos no nível 10, e como ele está apenas no nível 9, ele cai de joelhos, desesperado pedindo por uma exceção, mas a funcionária não cede e pra piorar, ela ainda informa a ele que ele também precisa fazer parte de algum grupo, e se ele seguir sozinho, ele será um aprendiz até o nível 20, e só quando alcançar o nível 30, ele finalmente será reconhecido como um aventureiro na cidade. E arrasado com a notícia, Haruka reflete que o nível 20 ainda está muito distante, e devido à sua habilidade de solitário, ele não pode oficialmente se juntar a nenhum grupo, ou seja, ele tá lascado. Observando a cena, a representante vê o quanto seu amigo está abalado e assume a responsabilidade de encontrar um alojamento para todos naquela noite. Assim, ao anoitecer, ela os conduz até um hotel recomendado pela guilda, mas Haruka não fica muito satisfeita ali com o visual estranho do local. Ao entrarem, uma jovem recepcionista os recebe de braços abertos, mencionando que a guilda informou sobre novos hóspedes. E notando os corações em cada porta, Haruka se pergunta se aquilo ali é algum tipo de hotel que pessoas adultas frequentam e tal, e a representante, trincando de raiva, manda ele fechar a matraca. Mais tarde, ele percebe que não há nada particularmente estranho nos quartos e até se sente confortável na cama, embora admita pra si mesmo que ele sente falta da floresta. Ao mesmo tempo, vemos que Shimazaki se pergunta onde Oda e os outros meninos estão nesse momento. E quando a manhã chega no 19º dia, desde que a turma chegou a esse mundo, todos tomam café da manhã, enquanto a representante anuncia que a cidade é relativamente segura e tem todos os tipos de loja. E vendo a felicidade das meninas, Haruka sente que elas vão se dar bem por ali, enquanto ele planeja voltar pra floresta assim que vender suas pedras mágicas. Falando nisso, quando ele retorna à guilda, ele vê a oferta que fizeram por suas pedras. A funcionária joga uma bolsa de dinheiro enorme no balcão, desculpando-se, dizendo que é tudo que eles podem oferecer agora. Haruka pede que ela se acalme, enquanto o mestre da guilda intervém para reforçar que eles não terminaram de contar todas as pedras, pois Haruka pode ver que eles não têm dinheiro suficiente para pagá-lo de uma vez, então eles oferecem a pagar para ele em parcelas. Quando Haruka aceita a oferta, o mestre separa 8 milhões de eri como o primeiro pagamento, e Haruka reflete que se ele não tiver enganado, essa quantia vale quase o mesmo que a moeda japonesa. Então, gente, para situar vocês, esse maluco aí provavelmente adquiriu por volta de 300 mil reais. O cara literalmente ficou rico na vagabundagem. E na sequência, o funcionário da guilda explica os valores de mercado nesse mundo. No caso de Haruka, ele tinha pedras mágicas de nível F suficientes para totalizar 8 milhões de eri, sem mencionar o bônus que ganhou da missão do Lobo Verde, que eles completaram enquanto salvavam o grupo de Ofter. E com toda essa grana em mãos, a representante da turma anuncia que é hora de comprar itens essenciais. E Gateki comenta que ele conhece um ótimo lugar onde eles podem torrar toda essa grana, e Haruka começa a pensar em que tipo de lugar adoraria visitar, que certamente seria cheio de mulher. E ele, todo bobo, acaba seguindo Gateki com esse pensamento em mente, embora suspeite que possa ser um pouco cedo para tal evento. Logo depois
eles chegam no local, onde Gateki mostra aí que é uma loja repleta de itens retirados diretamente de masmorras. Embora o dono da loja possa parecer um pouco estranho, ele se revela ser um cara legal, e imediatamente Haruka testa a capa de invisibilidade, as luvas de força, o cajado de fogo e a espada que corta mana. Completamente encantado com tudo, ele encontra um colar chamado Serve 7, e o lojista explica que aquele acessório permite fundir os efeitos de 7 outras peças de equipamento nele. Ainda mais obcecado por esse item, Haruka é interrompido pela representante de turma, que ordena que ele volte imediatamente para o hotel, pois já é hora de mimir. Frustrado, o prota pergunta se pode ao menos testar mais um item, no caso, a videira de visco, que fortalece cajados e varas mágicas. No entanto, ao pegar o objeto, ele acidentalmente ativa e funde todo o equipamento sem nem mesmo ter pago pelo colar mágico. O dono da loja fica fudido da cara e informa que todos aqueles itens valem mais de 10 milhões. Então Gateki e a representante tentam persuadir o lojista ali para vender com um desconto dado o ocorrido. No dia 20, Haruka estava completamente falido devido ao incidente, embora ainda houvesse tanto que ele gostaria de comprar. Felizmente, o lojista reduziu o preço dos itens para 8 milhões, mas agora o garoto estava novamente sem dinheiro e mesmo que queira sair para coletar pedras mágicas para vender, os estrangeiros não podem deixar a cidade sem primeiro se tornarem aventureiros e obterem uma permissão. E se ele tentar sair de fininho com as meninas, a representante certamente não permitirá. E diante disso, Haruka conclui que a vida na cidade não é para ele e que precisa encontrar uma maneira de voltar para a floresta. Pelo menos agora ele tem uma capa de invisibilidade fundida com seu conjunto de aldeão A, o que segundo ele será incrivelmente útil. Com ela, Haruka passa sorrateiramente por todas as meninas da sua turma e se dirige ao muro da cidade. Mas quando está prestes a pular e escapar, algumas garotas da turma o chamam, fazendo-o colidir com o muro. E deixando isso de lado por enquanto, ele e as meninas testemunham uma das membros do grupo ali quase se despindo em público para experimentar uma roupa nova. Então Haruka corre para impedi-la de causar uma cena e no frigir dos ovos, seu primeiro plano de fuga foi um fracasso. No dia 21, as meninas se preparam para sua primeira missão. Haruka pede para ir com elas, mas a representante da turma proíbe, lembrando da tentativa de fuga dele no dia anterior. Ainda assim, após a partida delas, nosso prota lobo solitário passa despercebido pelo guarda do portão com sua capa de invisibilidade e consegue sair e, radiante de alegria, ele corre de volta à floresta, ignorando todos os obstáculos em seu caminho, incluindo um grupo de bandidos que atacavam uma carruagem com uma garota indefesa dentro. No entanto, os bandidos o atacam, não querendo deixar testemunhas, forçando Haruka a lutar. Isso ele invoca sua magia Bola de Fogo para lidar com a situação e voltar à floresta. Com isso, ele derruba todos os bandidos e percebe que seu bastão de madeira evoluiu para um cajado, tornando-se muito mais poderoso. Talvez graças à videira de visco que ele ativou naquela loja, ou talvez o cajado de fogo que ele fundiu também possa ter influenciado. No entanto, logo depois, os bandidos se levantam novamente e descobrem que o seu oponente é apenas um moleque de nível 9. Então eles se preparam para utilizar técnicas de habilidades com armas que apenas aqueles de nível 20 ou acima podem dominar. O primeiro usa um corte, o segundo faz um golpe duplo e o terceiro ataca com uma investida. Haruka percebe que essas são habilidades poderosíssimas, mas os bandidos não sabem como usá-las corretamente, então acabam se exaurindo e perdendo por conta própria. Com isso, o prota conclui que embora as habilidades com armas sejam potentes, esses inimigos ainda não fracos e não conseguiam lidar com suas próprias habilidades. Isso a garota da carruagem agradece o estranho que a salvou. Ela se apresenta como Merielle, uma nobre que só de tentar agradecer já se enrola inteira com as palavras sem saber o que dizer, e Haruka, segundo ele mesmo, menciona que assim ele encontra mais uma idiota, e eu urrei com esse comentário. Ela explica que ela é filha de um senhor local e pede ao jovem que a acompanhe pelo resto da viagem, pois ela não se sente segura após o ataque. Claro, ela está mais do que disposta a mostrar sua gratidão pela ajuda dele, e embora Haruka estivesse doidinho pra ir pra floresta, ele também quer ver o que vai ser essa tal da gratidão. E não adianta, nosso prota é muito emocionado. Dentro da carruagem, Merielle pergunta de qual cidade Haruka veio, então ele explica que veio de um local horrível com uma guilda péssima, onde nem deixam os visitantes saírem quando querem. Por isso e por outras razões, o garoto tem certeza de que aquele senhor daquela cidade é tão esfarrapado quanto a cidade dele é esfarrapada. Ao ouvir isso, Merielle começa a chorar, pois segundo ela é a filha esfarrapada desse senhor esfarrapado. Ah, e a propósito, essa carruagem está indo de volta para o Mui. E ao perceber isso, Haruka entra em pânico e tenta sair, mas a nobre insiste que precisa recompensá-lo por tê-la salvo, mencionando que vai provar que a cidade dela não tem nada de esfarrapada. E meu Deus, eu me tapei de vergonha ali. É tipo quando a gente tá falando mal de uma pessoa e ela surge atrás de você. Nosso prota se deu péssimo nessa. E nisso, mais uma vez a cena muda e os atletas e os delinquentes se enfrentam frente a frente na floresta. Porém, vemos que o líder dos delinquentes simplesmente é empalado pelas costas. Após a queda do primeiro aliado, o grupo percebeu que a situação era mais grave do que esperavam. Contudo, a lâmina que perfurou o garoto não pertencia aos valentões, mas sim a uma figura independente que parecia estar no campo de batalha de forma autônoma. Esse espadachim rapidamente derrotou o próximo valentão que o atacou, cravando sua espada
espada no peito do oponente e derrotando o outro. Mesmo assim, os delinquentes continuaram seu ataque, movidos pela fúria de verem seus companheiros caírem tão facilmente, só que como esperado, o espadachim misterioso rapidamente derrubou os dois agressores restantes em um piscar de olhos. Mano, um comentário, eu achei que essa galera ia dar problema para a equipe do nosso prota, mas caramba, foram de comes e bebes com muita facilidade. E diante dessa realidade, os atletas correram desesperadamente para salvar suas vidas. No final, o espadachim se posicionou na frente de seus adversários, mostrando que ninguém poderia escapar sem a sua permissão. A cena muda e vamos para Haruka, que está berrando e implorando para não voltar para o Omui. Merielle fez uma expressão de pena e perguntou se ele realmente precisava fazer tanto drama sobre isso, e o prota respondeu que não era justo utilizar olhos de cachorrinho para conseguir o que queria, porque agora ele não podia dizer não. E dessa forma ele chegou à mansão do Senhor de Omui, uma casa tão grande que o deixou nervoso. Ao observar uma pintura, ele se perguntou se retratava o senhor e sua esposa, e embora o casalzinho ele parecesse muito feliz junto, tudo que ele queria nesse momento era meter o pé dali o mais rápido possível. Porém, no momento exato em que ele se dirigiu em direção à porta mais próxima, Merielle apareceu novamente para questionar o que ele estava fazendo e começou a pistolar de raiva ao ver que ele estava tentando fugir mais uma vez. Haruka mentiu dizendo que ia apenas lá fora, mas ela já estava adivinhando que ele estava tentando fugir e fez questão de jogar isso na cara dele. Enquanto Haruka continuava fingindo que não era o caso, Merielle perdeu a paciência e afirmou que veria o guerreiro recompensado de uma forma ou de outra, então ele deveria ficar onde estava. E mais tarde, para provar que não estava mentindo, ela convidou o convidado forçado até um jantar maravilhoso. Haruka, ao se deparar com aquela tonelada de guloseimas à sua frente, simplesmente desistiu de fugir e resolveu forrar a pança. Após isso, a nobre pediu para uma das empregadas trazer ali uma bolsa de dinheiro para ele. E não apenas isso, como ela sabia que o nosso prota não tinha uma identidade nessas terras, ela entregou a ele um cartão de identidade de Omui que permitia que ele entrasse e saísse da cidade sempre que quisesse. Em troca, é claro, a nobre só esperava que o homem se lembrasse do nome dessa cidade de agora em diante. No entanto, Haruka estava longe de se preocupar com isso, pois tudo que ele estava focado nesse momento era na consistência de um pudim que ele ia comer. E envergonhada, Merielle comentou, quase que desencarnando ali, que ela se arrumou literalmente pra nada, pois o abobado ali nem tava reparando nela. No dia 22, ele precisava voltar à pousada onde seu grupo estava, então explicou que não tinha tentado fugir de jeito nenhum, mas o senhor da cidade já havia convidado ele para sua mansão. Desconfiadas, as garotas queriam saber por que diabos o cara tinha convidado ele, então Haruka fingiu não saber o motivo. Naquele momento, algumas das garotas deixaram o assunto de lado e saíram para uma missão, deixando Haruka esperançoso que as outras também esqueceriam o assunto e sairiam, mas antes de ir, a representante da turma insistiu que o jovem não poderia sair da cidade. E sendo cínico e despreocupado como só ele consegue ser, Haruka afirmou mais uma vez que entendeu, e com isso as garotas partiram, deixando sozinho novamente. E sem perder tempo, ele esboçou um sorriso malicioso e se preparou para uma nova tentativa de fuga com a sua capa de invisibilidade, mas dessa vez ele tinha a carta na manga que garantiria que tudo daria certo. No caso, sua identidade obtida da filha do senhor da cidade. Dessa forma, ele correu em direção ao portão de Omui, mas antes de partir, pensou que seria bom comprar alguns itens com o dinheiro que ganhou de Merielle, além de comer todos os tipos de comida que não fossem cogumelos, afinal, ele vai voltar para os momentos de luta. E por fim, ele achou que deveria deixar uma carta para a representante da turma, de preferência algo que não a irritasse ainda mais. Dessa forma, ele simplesmente deixou claro que iria checar os atletas na floresta, e enquanto estivesse fora, pediu às garotas que continuassem subindo de nível. E com tudo isso pronto, ele finalmente seguiu em direção à saída, onde o soldado guardava a passagem. Sem perder tempo, Haruka mostrou a sua nova identidade para ele e garantiu sua liberdade após ter sido confinado desnecessariamente em Omui. E dessa vez, se houvesse alguma carruagem sendo atacada no caminho, ele fingiria não ver e continuaria andando. Vemos então que algum tempo depois ele chegou à sua amada floresta, onde os velhos cogumelos cresciam no bosque, os peixes nadavam no rio e os monstros habituais o espreitavam. E observando todos esses elementos, o nosso Tarzan versão anime se sentiu em casa mais uma vez. No entanto, falando em casa, era só a caverna que ele mal podia esperar para alcançar, então retomou sua corrida em direção à sua amada residência. No caminho, o enorme orc tentou atacá-lo, mas foi facilmente derrotado, e pensando nisso, Haruka percebeu que era estranho uma criatura dessa estar naquela parte da floresta, pois essa raça geralmente reside nas partes mais profundas. No entanto, ele descobriu que os itens que comprou em Omui eram realmente muito úteis na mata, afinal, ele derrotou o oponente diante dele sem qualquer dificuldade. Apesar da confiança em seu equipamento, à medida que o sol começava a se pôr no horizonte, ele percebeu que havia algo errado com aquele lugar, especialmente quando em um determinado ponto do caminho ele encontrou uma mancha de sangue espalhada em uma pedra. Ele deduziu que não era sangue dos nerds, porque
porque eles eram profissionais em Isekai, então assumiu que poderia ser dos atletas. Nisso ele avistou pegadas de sangue à frente e notou um grande rastro de sangue acompanhando o caminho. Nisso ele correu naquela direção e encontrou os atletas gravemente feridos sobre uma pedra. E ao ver que estavam vivos, ele lançou várias poções de cura feitas de cogumelos na tentativa de salvar o grupo. E graças a isso, o líder dos atletas se recuperou o suficiente para ver que era Haruka e perguntou se as meninas estavam seguras, e Haruka respondeu que elas estavam bem na cidade e que isso aconteceu porque eles ajudaram. Nisso, o líder dos atletas ficou feliz em pensar que ajudou a turma. Conforme eles conversam e a noite chega, o Prota descobre que todos os delinquentes foram de arrasta e ninguém sabe onde os nerds vão parar. E quanto a quem mandou de vala os delinquentes, ele mencionou que foi um indivíduo desconhecido que era simplesmente intancável e que também roubou todas as armas que eles trouxeram para esse mundo. De acordo com ele, aquele espadachim deve ser um gênio, mas certamente planejou todo esse esquema com antecedência. Além disso, o líder afirma que esse estranho deve estar atrás da representante da turma, porque ela possui a habilidade de sequestro que permite ao usuário roubar as habilidades de um inimigo e matá-lo. Ou seja, essa é a habilidade mais poderosa e desejada que se pode imaginar para alguém como ele. Além disso, Haruka está preocupado porque em sua mente apenas ele e os nerds sabiam que a garota tinha essa habilidade, porém os atletas apenas presumiam que ela possuía esse poder, porque o espadachim continuava perguntando sobre a representante. No fim das contas, ele deixou o grupo viver porque acreditava que em algum momento os atletas iriam atrás dela, o que lhe daria a chance de segui-los até seu alvo. No entanto, eles decidiram vagar pela floresta para evitar fazer o que o inimigo queria e acabaram quase mortos lá. De qualquer forma, o inimigo misterioso certamente segurou o rastro de sangue até aquele local, mas com a ajuda de Haruka, o líder da equipe acredita que eles podem vencer essa luta unindo forças. Ao ouvir isso, Haruka reflete que odiaria se envolver nessa disputa porque seu único desejo é viver sozinho e em paz na floresta, mas afinal, o dever chamou e ele não pode simplesmente ignorar o que tá rolando. Com isso em mente, ele anuncia que vai ajudar, mas não com os atletas e sim sozinho. Portanto, eles devem ir para a cidade e se juntar às garotas. Logo após os homens partirem, Haruka sabe que seria mais fácil tê-los na retaguarda, mas se todos morrerem para esse espadachim misterioso, ninguém vai sobrar para proteger as meninas. Enquanto isso, as garotas procuram pelo nosso Prota nos arredores de Omui, mas mesmo com Haruka tendo deixado uma carta, a representante de turma não consegue evitar a preocupação. A cena volta ao Prota, onde ele está refletindo sobre o que ouviu dos atletas a respeito da habilidade com armas do espadachim. Embora essa habilidade seja poderosa, uma vez ativada, não pode ser cancelada e deixa o usuário vulnerável. Haruka precisa encontrar uma forma de explorar essa fraqueza, mas para isso precisa subir de nível para se igualar ao oponente. Nisso ele derrota alguns goblins pelo caminho, mas isso não é suficiente porque ele precisa de oponentes mais fortes. Então ele tem sorte ao encontrar o rei dos goblins, que pode ser sua chance de ganhar experiência suficiente. No entanto, primeiro ele deve derrotar esse monstro que definitivamente não deve ser fraco. E tomando todos os cuidados para não ser esmagado pela enorme clava, Haruka encontra uma abertura para lançar o envelope mágico, que reúne vários feitiços em um só, e com isso ele desfere um golpe mortal no inimigo e resolve a disputa. Para sua surpresa, em seguida aparece o Imperador dos Goblins, uma criatura de nível 50, muito acima do nível 9 do nosso Prota. Haruka percebe que não pode enfrentar tal monstro de frente, mas como não tem certeza se consegue escapar, a única opção é usar a mesma tática de antes, misturando todas as habilidades terríveis que ele possui para formar uma magia única. Feito isso, ele investe contra o Goblin e aplica a técnica que parece ter causado ali algum dano, embora o monstro se levante novamente e não pareça tão afetado. E nisso ele revida o ataque sofrido e corta o rosto do nosso Prota, que precisa desviar para evitar o golpe potencialmente fatal. Encontrando uma pequena abertura, Haruka aproveita e contra-ataca com seu bastão, e finalmente o HP do Imperador dos Goblins é reduzido para quase metade, mas a criatura começa a se curar imediatamente e lança uma habilidade poderosa que arremessa o Prota para trás com força. E após colidir com algumas árvores e sentir que está por um fio, Haruka se lembra de que não pode vacilar nesse momento porque seus amigos dependem do sucesso de sua missão. Com isso em mente, ele ataca o Imperador dos Goblins com a força que ainda lhe resta, e horas depois, quando o sol nasce novamente na floresta, Haruka está exausto após derrubar seu inimigo. De repente, ele solta um grito de alívio para comemorar o fato de que chegou ao nível 11. Em seguida, ele vai para sua casa na caverna para descobrir as habilidades que ganhou. As habilidades que ele inventou, na qual várias magias são misturadas em uma só, agora resolve a brecha deixada pelo uso de uma habilidade com armas, permitindo que ele ataque sem preparação assim que selecionar a habilidade. Mais tarde, um homem se aproxima da morada de Haruka e ao se aproximar do nosso Prota, ele acaba abaixando o capuz e revela ser Tanaka, o garoto que supostamente sofria bullying dos agressores, mas que na verdade tinha planos muito mais sofisticados do que apenas sofrer nas mãos deles. Enquanto isso, a cena muda e as garotas estão voltando para Omui após mais um dia de caça, apenas para encontrar os atletas no muro da cidade. Nesse momento, Kakizaki explica
que Haruka ficou pra trás pra enfrentar o inimigo pessoalmente. Prota recebe Tanaka com sarcasmo, enquanto o oponente lamenta ainda não ter alcançado a representante da turma por meio dos atletas quase mortos, especialmente depois de todo o esforço que ele fez pra se infiltrar no grupo de agressores e os controlar. Dito isso, Haruka percebe que Tanaka estava por trás de todo o tempo todo e ele confessa que usou os delinquentes para separar toda a turma. Furioso, Haruka pergunta sobre os outros homens do grupo, além dos atletas e agressores, e o garoto responde sem remorso que eles foram de arrasta. Mas logo decide parar com as conversas porque sua prioridade é alcançar a habilidade de sequestro o mais rápido possível e não perder tempo com o perdedor que acabou com todas as piores habilidades com o Haruka. E ouvindo essas palavras, Haruka aponta sua arma para o oponente e impede sua partida, então Tanaka decide que vai mandar de vala o nosso prota isolado. Tanaka libera todo o seu poder e lança algumas pedras em direção a Haruka como um aviso. Então ele comenta que, lá na Sala Branca, quando todos estavam escolhendo suas habilidades, ele foi o último e garantiu que todas as habilidades restantes fossem inúteis. E com um sorriso irônico, ele pergunta a Haruka se ele consegue derrotá-lo com aquelas habilidades desprezíveis e em seguida arremessa pedras maiores contra ele. Haruka se prepara para se defender, mas Tanaka usa uma habilidade chamada Interferência, que como resultado, o corpo de Haruka começa a se contorcer, dificultando seus movimentos. Mesmo assim, ele consegue desviar das pedras de alguma forma, mas então Tanaka invoca espinhos de cristal bem debaixo de seus pés e Haruka também consegue evitar esses espinhos, mas agora ele está exausto, sentindo seu corpo muito mais pesado. Tanaka admite que Haruka é melhor do que ele imaginava e então pergunta há quanto tempo ele desconfiava dele. Haruka responde que suspeitou dele desde o primeiro momento, pois ele sabia que Tanaka ou se uniria aos nerds ou se tornaria um solitário também, mas ficou surpreso ao vê-lo junto com os delinquentes e imaginou que deveria haver algum motivo por trás disso. Depois disso, Haruka pergunta quando Tanaka começou a executar esse plano e ele revelou que pensou nisso assim que foram teleportados da sala de aula. Ele perdeu a chance de pegar a habilidade de sequestrar, mas então viu a habilidade de interferência que pode manipular o alvo levemente e portanto escolheu essa. Com isso ele manipulou os delinquentes e bem, o resto nós já sabemos. Tanaka então afirma que já conversaram o suficiente, amarra o pé de Haruka com a videira e então lança um poderoso feitiço de fogo em Haruka, achando que isso seria suficiente para tostá-lo, mas para sua surpresa, Haruka simplesmente absorve as chamas com seu cajado, graças ao poder do visco que ele se fundiu lá atrás, naquele momento com o comerciante e tal. Imediatamente, Haruka contra-ataca para derrubar Tanaka enquanto ele ainda está em choque, mas acaba descobrindo que Tanaka estava apenas fingindo. O inimigo então saca uma espada e bloqueia o ataque de Haruka, empurrando-o para trás. Na sequência, ele invoca todas as armas de seu arsenal, e quanta arma esse cara tem, dizendo que finalmente ele vai poder testá-las. E após isso, ele avança contra Haruka com uma espada e rapidamente vai trocando suas armas a cada golpe. Haruka está completamente na defensiva, mal conseguindo se defender dos ataques imprevisíveis e velozes de Tanaka. Ele até tenta se esconder nos arbustos, mas é atingido por um golpe poderoso que o lança para o outro lado do rio. Nosso prota percebe que não é forte o suficiente para enfrentar Tanaka e se pergunta como ele consegue usar tantas armas e poderes ao mesmo tempo. Tanaka então aparece por ali e pede que ele desista, mas Haruka se levanta e pergunta se ele está utilizando a habilidade Copycat para copiar as habilidades de seus colegas de classe. Tanaka confirma e acrescenta que planejava utilizar isso para copiar a habilidade de sequestrar da representante da classe e em seguida matá-la para obter a habilidade verdadeira. Depois disso, ele acredita que não levará muito tempo para matar todos os outros colegas e roubar suas habilidades também. Haruka percebe que está enfrentando seu inimigo mais desafiador até agora e Tanaka então começa a atacá-lo com diferentes armas. Haruka tenta revidar, mas só atinge uma ilusão, pois o verdadeiro Tanaka está atrás dele e nosso prota então conclui que essa tática não funcionará, apontando seu cajado para o chão, enquanto Tanaka, vendo isso, pensa que ele simplesmente desistiu e avança contra ele. No entanto, Haruka desvia de seu ataque com uma movimentação absolutamente incrível, overpower e apelona, e pergunta a Tanaka ali no pé do ouvido dele se ele pode utilizar a habilidade Copycat apenas 3 vezes. Isso simplesmente aluga um triplex na cabeça do Tanaka, que começa a dar tela azul de nervoso. Ele perde completamente a compostura e o controle da sua ação, e Haruka diz que já havia descoberto a fraqueza da habilidade Copycat há muito tempo, e tudo que ele fez foi basicamente fazê-lo desperdiçar suas habilidades copiadas de propósito. Tanaka fica fudido da cara por ter sido enganado, mas Haruka sabe que ele ainda tem pelo menos uma cópia de cada habilidade. Tanaka então o ataca em desespero, mas Haruka desvia e o empurra com um chute. Ele decide acabar com a luta rapidamente, aproveitando essa abertura, mas então Tanaka dispara um poderoso ataque que o faz parar, e determinado a não perder, Tanaka decide utilizar sua arma definitiva. Ele então invoca uma adaga e avança rapidamente em direção a Haruka, descendo 2 golpes rápidos antes de desaparecer e reaparecer acima dele. Haruka desvia de tudo, mas quando a poeira se levanta, ele percebe que isso era apenas uma distração, e Tanaka ainda tem mais um truque na manga. Vemos ali que o Tanaka está escondido atrás de uma rocha, carregando uma habilidade suprema chamada Morte Instantânea. Com isso ele atinge Haruka e
como o nome sugere, meus queridos, a habilidade acaba com a vida do nosso prota instantaneamente, fazendo o nosso prota desabar, e Tanaka sai de trás da rocha rindo como um verdadeiro vilão. Ele então pisa na cabeça de Haruka e decide seguir com seus planos, mas de repente, Haruka simplesmente se levanta e pergunta por que ele está indo embora tão rápido. Tanaka simplesmente surta e pergunta como ele ainda pode estar vivo após ser atingido pela morte instantânea. E Haruka então revela que possui uma habilidade chamada Bem-Estar, que o torna resistente a efeitos de status, incluindo a morte instantânea. Além disso, ele maximizou a sua estatística de sorte lá atrás com os dados, o que reduziu significativamente a taxa de sucesso de habilidade de Tanaka. Que plot twist, meus amigos, meu Deus. Tanaka obviamente perde a cabeça e pergunta por que Haruka colapsou então, e Haruka explicou que aquilo ali foi só um teatrinho e nada mais. Tanaka ainda não acredita no que houve e questiona como ele pode se mover tão rapidamente sob o efeito de sua habilidade de interferência, e Haruka revela outro segredinho básico. Ele utilizou uma habilidade chamada Marionete, que permite controlar os outros como se fossem marionetes, e usou-a em si mesmo para anular o efeito da interferência. Estratégia, meus amigos. O prota simplesmente tá fazendo o K dançar na palma da mão dele. Tanaka não consegue mais se controlar então e começa a disparar suas habilidades de armas em Haruka, que vai as bloqueando ali com facilidade. O carinha então desaba de joelhos, incapaz de acreditar que os seus cálculos perfeitos falharam. Ele se lembra de como sempre se sentiu entediado na escola por ser um gênio à frente de todos, e lá vamos nós para o background. Tururu. Ele queria de todas as formas curar seu tédio, e então foi teleportado para esse mundo com o resto de seus colegas. No momento em que viu a lista de habilidades, Tanaka sabia quais escolhas fazer para tornar sua vida mais emocionante. Ele estava mais do que disposto a matar seus colegas para isso, acreditando que uma vez que adquirisse todas as habilidades, ele se tornaria perfeito e invencível. Ele não consegue acreditar que perdeu para alguém com habilidades inúteis e, em meio à loucura, avança contra Haruka de forma imprudente. Haruka facilmente o desarma e, pensando que Tanaka já havia esgotado todos os seus recursos, avança para finalizar a luta. No entanto, sua espada retorna e perfura Haruka, que percebe que Tanaka ainda tinha escondido mais uma habilidade chamada controle remoto. Tanaka declara que no final das contas ainda assim venceu, enquanto começa a golpear Haruka repetidamente. No entanto, Haruka a afasta com um soco, pois ele conseguiu bloquear o dano usando sua habilidade de empacotamento. Ele então decide encerrar a batalha usando a habilidade chamada Habilidade Inventada. Que belíssimo nome, hein? Ele então a usa para desferir um golpe que Tanaka não pode se esquivar. Tanaka perde a consciência e com isso cai no chão, enquanto Haruka se afasta, dizendo que embora não tenha habilidades overpower, ele tem os seus truques. Contudo, Haruka também está completamente esbagaçado nesse momento e o dano finalmente começa a se manifestar em seu corpo. Ele não tem forças para continuar se movendo e acaba caindo de joelhos ali, acreditando que esse é o final para ele. Ele pensa na representante de classe e em seus amigos, e justo quando ele está prestes a perder a consciência, alguém aparece por ali e o segura. Haruka abre os olhos e vê os nerds ao seu lado. Ele fica desapontado por terem chego tão tarde, mas eles dizem para ele reclamar depois. Eles lhe dão algumas poções de cura e o apoiam enquanto voltam para a cidade. Haruka pergunta o que eles estavam fazendo na floresta e eles revelam que quando estavam voltando de uma caça, viram seus colegas e souberam pelos atletas que ele estava tentando lutar contra o Tanaka, então eles correram para ajudá-lo, mas chegaram um pouco atrasados. Logo, eles chegam à cidade, onde todos estão esperando no portão. As garotas então cercam Haruka, se oferecendo até como recompensa por sua bravura, mas ele, envergonhado, apenas se afasta e dá um hi-fi no líder dos atletas. As garotas o puxam para dentro da cidade, enquanto as garotas populares ali estão pedindo desculpas aos nerds por suas ações passadas. Haruka pensa que esse é o final feliz que todos queriam e que agora ele não tem mais uma utilidade por ali. Ele então decide sair de fininho ali pra floresta para ficar sozinho enquanto todo mundo tá ocupado, mas a representante de classe o detém e pergunta onde ele pensa que está indo. Ele se assusta e então ela o abraça de repente, dizendo que estava realmente preocupada com ele. Haruka se desculpa, mas ela diz que um pedido de desculpas não será suficiente. Ela revela que reuniu todas as garotas da turma para repreendê-lo por ter saído da cidade sem avisar. Haruka fica apavorado, mas não tem escolha, enquanto as garotas o arrastam de volta para a cidade para lhe passar literalmente o sermão da montanha. E nisso o episódio acaba e com uma cara de final de temporada, mas o que resta agora é aguardar para vermos de que forma será o próximo arco dessa aventura, porque o anime não acaba e eu quero ver como que vai continuar a aventura do nosso prota, que é sozinho, mas não é mais tão sozinho assim. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.